Abra sua Bíblia, o livro é o de 1 Reis, o capítulo é o de número 17. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. O verso é o de número 1. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, verso de número 1. Que bom ver a Deise aqui. Que alegria. Quando acabar o culto eu quero lhe dar um abraço. Você é muito preciosa. Vamos lá. Que bom conhecer a irmã do Ângelo. Seja muito bem-vinda. Fica tranquila, fica tranquila. Não é não. É gente boa. Verso de número 1. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro ou à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Elias, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma viúva. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E Elias lhe disse: não tenha medo, ou não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-me-o aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa por quantos dias? Muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou. Olhe para o teu vizinho e diz assim: da panela a farinha não vai acabar. Diz: na botija vai ter azeite para derramar. Não fala para o outro, fala assim: na panela não vai faltar farinha, na botija vai ter azeite. Na panela não vai faltar farinha e na botija vai sobrar azeite. Eu comecei a pregar no domingo e, respeitando o horário, a gente parou na palavra, mas eu quero continuar. Elias, uma figura diferente. Elias era aquele cara, se ele chegasse aqui a gente ia saber, o Elias está na igreja. Porque a mensagem dele confrontava. A roupa dele era diferente. Dizem que ele usava uma roupagem diferente. E a mensagem dele, ele era aquele cara que chegaram a dizer assim: você é o perturbador de Israel. De tamanha era a ousadia de Elias para confrontar a regência espiritual que existia na época.
E que Deus levante hoje os Elias do tempo atual, que você seja o Elias, que você olhe para as situações atuais e não se conforme. Domingo acabou o culto e a gente estava sentado aqui, eu sempre quando acaba o culto, e aí eu atendo todo mundo que vem aqui, depois eu fico morto de cansado, sento ali na escada, e aí os irmãos que ficam aqui até a tarde um pouquinho mais comigo, e a gente começa a bater papo, e a gente começou a falar sobre algumas situações que a gente tem visto hoje acontecer. E sabe o que eu cheguei à conclusão? É que a gente precisa de Elias. É de gente que vê a realidade que a igreja está hoje, mas não se conforma, abre a boca e declara: assim diz o Senhor. Que você seja o Elias dos dias de hoje, em nome de Jesus. Esses dias nas redes sociais, na internet, a rede do momento, estão se falando muito sobre um menino de 15 anos. Cara, quanta vergonha. Que vergonha. Não por causa do menino, ele é só um produto. Porque tem gente batendo no garoto: olha isso, olha aquilo. Mas escuta, só deram voz para ele. E quem deu voz? O líder que deixou ele subir. O problema não é o menino, é quem deu voz para ele. Escuta, e a gente é tão ávido para pegar pedras e tacar: falso profeta, falso isso, falso aquilo. Mas escuta, você já viu alguém subindo aqui diferente do pastor, da pastora ou dos irmãos da congregação? É raro. Por quê? Porque eu zelo por esse altar e por essa casa, eu zelo por esse lugar, e eu quero que você tenha esse zelo pela palavra de Deus e pelo Senhor. Por quê, pastor? Aos zelosos Deus sempre separa uma porção especial, e eu quero declarar que tem uma porção especial da parte de Deus para aqueles que zelam pela palavra de Deus. Pastor, então a gente tem que crucificar esse moço, esse garotinho. É um garotinho para mim, tem idade de ser meu filho. Não, tinha que alguém maduro chamar ele para o canto, fala assim: vem cá, cara, você precisa de cuidado, você precisa de ajuda, você precisa ser discipulado. Pastor, se ele não quiser, aí é ele com Deus. Mas a igreja não é para expor, porque quando eu exponho, eu estou expondo, sabe o quê? Eu estou expondo meu próprio corpo, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Quando eu falo mal de alguém que não vai bem, eu estou expondo meu próprio corpo. É como se eu tivesse, sabe, eu mesmo me... obrigado, essa palavra aí mesmo. Quando eu pego lá em minhas redes sociais e coloco aí, ó, falso profeta, escuta, é como se eu mesmo estivesse me cortando. Então eu quero dizer para você hoje: seja o Elias, mas Elias não é para a gente expor ninguém. Elias é para a gente denunciar o pecado e apontar: o caminho do Senhor é por aqui, ó. Você está entendendo quantos Elias estão aqui hoje? O Elias se levanta e diz: olha, tão certo como vive o Senhor perante o Deus de Israel, em cuja face eu estou, não vai ter nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Verso 2 diz: veio a palavra do Senhor dizendo: sai daqui e vai para o lado oriental. Eu falei no domingo que tem o tempo da gente se esconder e tem o tempo da gente se manifestar. E o Elias vai para o Querite, onde ele bebe da água do ribeiro, lá da torrente de Querite. Querite significa corte, cisão. E eu terminei a mensagem de domingo dizendo assim, que tem coisas que Deus vai cortar da sua vida mesmo, tem coisas que Deus precisa cortar da sua vida mesmo, tem coisas que precisa haver uma cisão. Agora eu não sou mais naquele sistema, eu não ando mais naquele sistema, eu não funciono mais naquele sistema, eu não vivo mais naquele sistema. Agora eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer para você: você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Olhe para o seu irmão, diz: coisa velha fica para trás, meu irmão. E não aproveite o momento para falar para aquele irmão que você acha que ele é velho, tá bom? Não é verdade, Ângelo? Aleluia. Então vamos lá. O texto diz: vai para junto da torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Você vai beber da torrente. E aí o versículo 4 diz assim: você vai beber da torrente. E eu ordenei aos corvos
que ali mesmo te sustentem. Número 1 dessa noite de hoje, eu queria que você tomasse nota. Com você, Deus fala, com a tua provisão, Deus ordena. Comigo e com você, Deus fala com a gente. Agora com a provisão, Ele dá ordem. E eu quero declarar, a tua provisão já recebeu ordem do céu. Ela vai chegar até você. Só que o texto diz que Deus fala com Elias, mas dá ordem para a provisão. E o versículo diz assim: os corvos que ali mesmo te sustentem. Pastor, o que isso tem a ver? Escuta, corvo é uma ave impura, é chamada ave de rapina. Corvo, ele rouba. Corvo come coisa podre. Corvo, ele não tem capacidade nem de cuidar dos filhos, ele mata até o próprio filho. Para você ter noção de o que Deus estava falando para o Elias. Deus pega um animal que é impuro, Deus pega um animal que ele come coisa podre, Deus pega um animal que nem dos filhos ele come, ele cuida, na verdade ele mata os filhos. Deus pega um animal que só arranca, retira e diz assim: o corvo vai trazer para você, irmã Maria Lúcia, todo dia, Mário, de manhã, todos os dias, à noite, William, ele vai trazer pão e carne. Pastor, não entendi ainda. Deus estava falando para o Elias: Elias, eu vou usar as coisas improváveis para mostrar para você que eu sou Deus na sua vida. E eu quero lhe dizer nessa noite de hoje, eu queria que você se preparasse para o mês de maio, porque o mês de maio eu quero declarar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Será um mês onde a gente vai viver coisas improváveis de Deus na nossa vida. Sabe aquilo que você diz assim: não acontece comigo não. Eu acho que acontece com outro irmão que é mais consagrado, acontece com outro que tem uns irmãos até que dizem assim, ele é mais sortudo. E você diz assim: mas comigo isso não vai acontecer. Eu quero declarar em nome de Jesus, os céus que a gente vai viver aqui no mês de maio serão céus abertos, e esses céus abertos vão trazer coisas improváveis até a tua vida. Coisas improváveis vão bater na porta da sua casa. Coisas improváveis vão acontecer no seu casamento. Coisas improváveis vão acontecer na sua carreira profissional. Coisas improváveis vão acontecer na sua saúde. O médico vai dizer: eu não sei, o diagnóstico mudou, o problema estava aqui, agora não está mais. Eu quero te dizer que mês de maio será um mês de coisas improváveis de Deus acontecendo na minha vida e na sua também, em nome de Jesus. Agora para pensar comigo. Você precisa estar pronto para receber o improvável. Não é qualquer pessoa que recebe o improvável. E eu não estou dizendo algo para te animar, para, sabe, deixar você eufórico, para você dizer glória a Deus, gritar. Não é. Eu estou dizendo para você uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Se você recebe, amém para você. Se você não recebe, amém para mim. Porque a Bíblia diz que uma profecia, quando ela é lançada, se ela não encontra lugar, ela volta, e eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Então entenda, querido, para o improvável de Deus acontecer, a gente precisa de preparo. Eu preciso estar pronto, porque senão eu não vou entender que é Deus quem está agindo. Porque Elias era judeu, e como judeu ele guardava todos os preceitos de um judeu. Não pode comer nada impuro, não pode tocar em nada impuro. E agora um corvo vai trazer para ele o sustento todo dia. De manhãzinha, pão e carne, anoitecer, pão e carne. Mas quem está trazendo? O corvo. Um animal que na lógica eu não posso receber. Um animal que na lógica só come coisa podre. Agora Deus não vai me dar, e nem vai te dar, e nem vai trazer para mim e para você nada que é defeituoso ou
podre. O que Deus vai dar para mim e para você é algo bom, é perfeito e agradável. O que Deus tem para mim e para você não é algo, sabe, não é 50%, não é metade. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua é algo 100%, é completo. A bênção de Deus, a Bíblia diz que não acrescenta dores. Você está entendendo? Mas quando eu não consigo discernir, eu vou dizer: isso não é de Deus. Eu vou dizer: isso é da minha carne. Eu vou colocar uma dúvida, e todo lugar onde entra a dúvida é o campo onde o improvável se desfaz. Porque Deus não trabalha na nossa dúvida. A dúvida é inimiga da ação da fé na nossa vida. Se você tem dúvida, eu quero dizer para você: você está tolhido, impedido de viver o sobrenatural de Deus. E outro dia eu estava falando: Deus, eu já pedi algumas coisas para o Senhor não me deu a respeito de dons espirituais. Ele falou: não, eu te dei, você que não está reconhecendo. Eu te dei fé. Escuta, já teve várias pessoas aqui: pastor, eu vou fazer esse concurso, o senhor pode orar? Teve um que eu falei assim: não faz não que vai passar. Não, pastor, não vou passar não. Eu falei: não faz não que vai passar. É para trabalhar num serviço assim tranquilo, sabe, burocrático, ficar assinando papel, ninguém vai conhecer a pessoa, um negócio tranquilo demais. Usa uma ferramenta que, enfim. Eu falei: não faz não, cara, vai me dar trabalho ficar orando por você. Não, eu sei que eu não vou passar. Passou. E pastor, passei. Falei: eu sabia, ué. É só que eu não vou passar no exame de saúde. Porque eu sempre tenho esse problema, dá esse problema. Quando eu vou fazer o exame, dá esse problema. Eu falei: vai passar. E quando foi fazer o exame, passou. Pastor, passei. Eu falei: mas eu sabia. Escuta. E não foi o primeiro, teve outros. Eu falei: vai acontecer. Eu quero, pastor, então fala para mim. Fala, pastor, por favor, pastor. Fala que a chave da casa está na minha mão, pastor. Oh, meu Deus, fala, pastor. Escuta, eu não sou um ziriguidum. Não. Estou falando de fé. Eu quero dizer para você, meu irmão: a sua fé pode mover o sobrenatural, mas a dúvida pode impedir o sobrenatural de chegar até as tuas mãos. Eu tenho certeza que eu estou falando para gente que está aqui hoje me ouvindo, e que você vive uma luta constante contra a dúvida, e por isso você ainda não experimentou do improvável de Deus. Deus tem algo improvável para fazer. Eu vou viver esse mês de maio coisas improváveis de Deus na minha vida. Eu vou viver no ministério coisas improváveis de Deus. Hoje a gente saiu para levar a Raquel para comer um McLanche Feliz, que é aniversário dela. Foi o presente de aniversário. Ela comeu um McLanche Feliz. Eu falei: graças a Deus que ela só queria um McLanche Feliz. Ele falou assim: amor, a gente tem que... amanhã, quando acabar a oração, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que trabalhar. E aquilo gerou um... sabe quando instala um negócio aqui dentro? Porque a gente tem que trabalhar. E Deus começou a encher o meu coração. A gente estava vindo para a igreja, de projetos, sonhos. Esse trabalhar não é eu fazer coisas. Esse trabalhar é me posicionar, porque todas as vezes que eu me posiciono, os céus se rasgam e bênçãos chegam até mim. Eu vou repetir para você: o que você precisa para experimentar do improvável é você tomar um posicionamento na sua vida. Porque todas as vezes que você se posicionar, os céus vão se posicionar e as bênçãos de Deus vão começar a chegar à sua vida. Você está entendendo isso, sim ou não? O Elias vai para a torrente do Querite, porque tinha uma ordem. Eu dei ordem aos corvos, eles vão te sustentar. Opa, para aí. Pastor, quanto tempo? A Bíblia não vai relatar, mas alguns comentaristas bíblicos dizem que Elias permanece nesse lugar 2 anos. Escuta, 24 meses comendo de manhã
e de noite, de uma comida que o corvo trazia. Você pensa no iFood da época, entregador, corvo. O que temos? Hambúrguer, pão e carne. E ele bebia da água do ribeiro e se alimentava 2 anos vivendo a provisão, 2 anos vivendo coisas improváveis. E eu fico pensando que devia de olhar para o corvo, sabe, todas as vezes devia de dar um nó. O corvo, um animal impuro, um animal que só come coisa podre, um animal que não cuida nem do filho, mas Deus está usando esse animal para trazer a provisão para mim. Eu quero dizer para você, Deus vai usar algo que você talvez nunca ia imaginar. Vai vir de um lugar que você nunca ia pensar. Eu acho que nunca vai vir bênção dali. Deus vai usar para te abençoar. Eu tô falando para o time certo aqui, aleluia. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo o quê? Tem alguém comigo aí? Obrigado, amém, aleluia. Tem uma viva alma aqui comigo no culto. Verso 5, obrigado, Daniel. Foi, pois, e... vamos deixando no vácuo de novo. É a versão que é outra. Bota a minha aí, poxa. Nem me ajuda, filha. Tá sem merenda amanhã, vamos lá. Verso 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai viver tempo de provisão, seja de manhã ou anoitecer, coisa da onde você menos imaginava vai bater na tua porta. O seu Salim está aqui, olha a provisão. Ô dona Josélia, está aqui a provisão. Olha a dona Nery, está aqui a provisão. Olha a senhora Yasmin, está aqui a provisão. Olha a dona Elisama, está aqui a sua provisão. Todo dia o corvo estava lá, irmão, na hora certa, não atrasava o entregador do iFood. Todo dia, William. Mas como é que vai ser? Será que vai tocar hoje? Todo dia tocava a corrida. E o corvo ia lá. Está aqui pão e carne, profeta. Todo dia de noitinha. Está aqui seu Bruno, a provisão, toma o seu pão e carne. Só que o versículo 7 é muito lindo. Você está comigo? Amém. A versão pode ser outra ali. A Manu já está sem merenda amanhã mesmo. Mas passados os dias, a torrente secou. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Elias estava se cumprindo. Elias profetizou lá 2 anos antes. Segundo a minha palavra, não tem chuva nem orvalho. Escuta, 2 anos ainda tinha água, porque o rio não secou da noite para o dia, mas a palavra estava acontecendo. Tem coisas que você vai falar hoje. Escuta, a gente está numa sociedade muito imediatista. A gente quer o pá, agora. A gente dobra o joelho e quando a gente levanta, a gente já quer ver o presente, um laço de fita e um anjo sentado em cima da caixa dizendo. A gente quer assim, ó. A gente quer orações mais rápidas do que o entregador do iFood, irmão. A gente quer que Deus faça um negócio muito rápido e Deus não trabalha no meu tempo e nem no seu. Deus não é entregador de iFood para a gente reclamar lá no saque do céu, dizendo, está demorando aí minha bênção. Não, tem um tempo. Tem um tempo, e nesse tempo, Diego, nossa fé vai sendo amadurecida. Nesse tempo, Jason, a gente vai ficando mais forte. Ô seu Jason, pode vir aqui, tem um rim aqui para o senhor. Aí chega lá, não é compatível.
Aí a segunda vez, Senhor Jesus, vem aqui, tem um rim aqui para o senhor ser transplantado. Quando Jesus chega lá, infelizmente não é compatível. Escuta, esse ciclo tornou você mais forte. Tem coisa que você está pedindo e ainda não chegou, é porque Deus está fortalecendo o seu homem interior, irmão Leandro, porque quando a hora chegar, meu irmão, nada vai impedir o agir de Deus. Tem crente comigo aqui hoje, meu querido? Escuta a palavra, 2 anos depois, lá na frente, secou. Aí o Elias, cara, foi a palavra, chuva, nem orvalho, o rio secou. E o texto diz, passado os dias. Eu quero dizer para você, quando eu começo a experimentar do improvável, eu também sei fazer uma leitura e discernir tempos e estações. Que você aprenda a discernir os tempos e as estações. Não tem nada melhor do que a gente aprender a discernir o tempo de Deus na nossa vida. A pior coisa que existe é a gente andar fora do time. Escuta, tem gente que só anda no relógio atrasado. Pastor, só está jogando indireto que eu ando atrasado no culto. Não, irmão, estou falando direto com você. Não se atrase mais para o culto. Pronto. Aqui não é lugar de indireto. Mas a mensagem não é sobre você chegar atrasado no culto. A mensagem é sobre você não entender o tempo e a estação de Deus para a sua vida. Tem uma estação de Deus para a sua vida. Eu preciso entender, agora é hora disso. Agora é hora daquilo. Agora é hora de ficar parado. Agora é hora de movimentar. Agora é hora de correr. Agora não é hora de correr, é hora de andar. Tem gente que quer correr na hora que é para ficar parado, quer ficar parado na hora que é para correr, quer se movimentar na hora que é para deitar. Tem hora para tudo, irmão. E quem vive uma aliança com Deus, e quem está pronto para viver o improvável, ele sabe, agora é hora de correr. Corre. Você está entendendo o que Deus está comunicando com a gente hoje, irmão? Tem gente que está aqui, o teu tempo é diferente do meu. O teu tempo não é igual ao meu. A gente não anda na mesma passada. Cada um tem a sua passada. Não adianta eu querer apressar você. Você tem o seu tempo, Raí. Eu tenho o meu. O tempo da Marinês pode ser um tempo mais acelerado. O meu pode ser mais devagar. Mas todo mundo tem um tempo de Deus. E eu preciso compreender a estação e o tempo de Deus na minha vida. E me movimentar segundo o tempo de Deus. Tem alguém me ouvindo hoje aqui, por favor? Escuta, meu irmão. Não queira atrasar o relógio. Porque o tempo, o Cronos, não vai parar nunca. Mas o tempo de Deus, ele é exato. E eu não posso perder a visitação de Deus. Eu quero lhe dizer que esse mês de maio será um mês de visitações de Deus aqui nesse lugar. Deus vai nos visitar toda terça-feira. Os domingos pela manhã serão cultos de visitação do Espírito Santo nesse lugar. Cativos vão chegar aqui, as correntes vão ficar lá na porta lá. E eles vão entrar libertos em nome de Jesus. Doente vai chegar aqui adoecido, e vai chegar aqui e vai sair daqui curado em nome de Jesus. Pessoas vão chegar aqui com casamento desfeito e vão sair daqui com aliança no dedo em nome de Jesus. Gente vai chegar aqui caída e vai sair daqui de pé. Você vai chegar aqui triste, mas vai sair daqui com a alegria do Senhor, que é a tua força. Você pode dar um glória a Deus nessa noite, meu irmão. Aleluia. Eu vou encerrar. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: acabou o tempo. A palavra de Deus veio. Percebe? Acabou o tempo, passou os dias. Deus falou. Enquanto Elias estava vivendo lá com a comida do corvo, de manhã e de noite, Deus não falava nada, ele só estava na obediência. Tem tempo que Deus não está falando, eu só preciso me mover por obediência a Deus. Não vou repetir isso para você porque isso é precioso. Tem tempo que Deus está falando, eu preciso ouvir e obedecer. Agora tem tempo que Deus não está falando, eu só preciso andar naquilo que Ele já me falou. Deus já falou? Só caminha. E aí, Deus está falando?
Por enquanto não falou nada. Eu estou com a palavra que ele deu, a última palavra lá atrás, e estou caminhando em cima dela. Porque quando passa os dias, Elias entende, a torrente secou, passou os dias, não tinha chuva sobre a terra, verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor: desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Olhe para mim, Elias estava num ribeiro chamado Querite, dentro de Israel. Ele profetiza dizendo: não tem chuva e nem orvalho durante os próximos anos. Quando Elias vai para o Querite, ele bebe da água do ribeiro todos os dias de manhã e à noitinha. O corvo lhe trazia pão e carne. Beleza, passados esses dias, Deus fala de novo e diz: Elias, levanta agora e entra na cidade de Sarepta, que fica em Sidom, fora de Israel. Quando ele chega lá, fora dos termos de Israel, a profecia era para quem? Para Israel. Mas lá do outro lado da linha, a profecia do Elias chega. Eu quero declarar: a profecia da tua boca, Paulinho, vai chegar lá longe. A profecia da tua boca, Bruno, vai chegar a lugares que você não vai chegar, mas a palavra vai chegar lá. Sabe aquela confissão que você fez, irmã Alzira? Vai chegar lá. Você nunca botou o pé lá, mas a profecia chega lá. Deus vai ampliar nesse tempo. A profecia que sai desse altar aqui vai chegar em termos longínquos, vai chegar em terras distantes, vai chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar, mas a profecia vai chegar lá. A profecia vai chegar lá, meu irmão. Escuta, na viagem a gente foi para Ubar. A Lorena e a Lívia, que eu não estou vendo aqui, estavam no carro junto comigo, enquanto elas não dormiam, enfim, dormiram quase a viagem toda, mas o momento que elas estavam acordadas, e aí a gente foi conversando e tal, e não sei o que lá, e conversa vai, conversa vem. Eu falei: vocês vão ser pastoras? É, pastor. Eu falei: vai. Aonde que eu vou? Eu falei: você vai para Campo Grande. E a outra? E eu falei: você vai para Moçambique. Escuta, irmão, eu estava brincando com elas, mas a profecia vai chegar muito longe. A gente vai abrir outras igrejas da aliança. E talvez você que esteja rindo agora, seja você o pastor dessa igreja lá longe. Ninguém fala amém agora, né? Vocês são muito ruins mesmo, gente. Vocês não são crentes não, tá? Pensa você fazer parte da igreja do pastor Ângelo, irmão. É muito glória a Deus, irmão. Que igreja poderosa que vai ser. Que igreja de fé, irmão. Que igreja do cabelo doido, aleluia. Meu Deus do céu. Aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vai ser a igreja do Ângelo. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: desponte e vai a Sarepta. E aqui eu encerro a mensagem. Sarepta significa a oficina onde se refina o metal. Deus quer pegar você. E Deus quer preparar você para o improvável. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece ouro e pedra preciosa. Tem alguém aqui? Eu não conheço, e nem a joia eu também conheço. A única que eu conheço é a minha aliança velha de guerra que está aqui comigo. Eu pensei que você conhecia. Parece não. Você tem cara de rico. Posso? É. Ah, é claro, meu amor. Você é a joia mais rara. Mas essa joia a gente não expõe ela. Um lugar difícil desse eu vou expor minha joia mais cara, não. Ela reivindica ali o negócio. Aleluia, você... O seu valor excede a finas joias. Vamos logo que eu vou acabar esse culto, aleluia. É hoje!
É hoje que eu durmo cedo. Vamos logo. Vamos lá. Homem é tudo mentiroso, irmão. Hoje tem nada, vai roncar em casa. Mentiroso. Vamos lá. Não deixa o Ângelo falar não, que ele fala bobagem. Escuta, Sarepta é a oficina onde se refina o metal. E alguém que não conhece o ouro, talvez possa pegar uma pedra, uma pepita, porque ela não tem o brilho da joia. A gente pode banalizar. E é exatamente isso com a minha vida e com a sua. Quem não é especialista olha para a gente e não dá o devido valor para a gente. Quando alguém não me valoriza, eu entendo, essa pessoa não é especialista, por isso que não me valorizou. Porque eu sei que quando Deus olha para mim, Ele vê valor na minha vida. Ainda que ninguém veja, Deus olha para mim e vê, o Júnior tem valor. Tem gente que não vê valor. Mas o especialista, ele olha para aquela pedra, ele já começa a visualizar uma joia. Mas antes de se tornar uma joia, precisa passar pelo processo do refino e da purificação. Eu não lembro se foi aqui na igreja ou se foi na célula que a pastora estava falando. Foi na reunião do louvor, da dança, do pessoal todo que trabalha no louvor. O pessoal todo que trabalha na igreja. O ministro do lar. E existe um processo. O especialista que trabalha com ouro chama ourives. Ele pega aquela pedra, ele coloca num recipiente chamado cadim. Ele liga o maçarico e começa a projetar o fogo no cadim. Aquela pedra começa a se dissolver. Ela sai do estado sólido e começa a entrar no estado líquido. Ela começa a girar. Acabou o processo do refino? Ainda não. O ourives continua com o maçarico ligado, projetando fogo ali no cadim. E ele pega um pouquinho de uma substância e pinga um pouco dessa substância. Essa substância faz com que toda a impureza que existe naquele ouro, que era uma pedra, e agora está no estado líquido, ela fica rodando, é uma bola que fica girando. Quando pinga ali, as impurezas saem, fica agarrada na borda do cadim, mas acabou, ainda não. Ele continua com fogo aceso. E quando o ourives olha e vê aquela bola girando rápido, e ele vê o rosto dele refletido na bola, ele entende, agora chegou a hora onde o ouro foi refinado. Pastor, o que tem a ver isso com a gente? Deus quer pegar a gente, quer colocar a gente dentro da igreja. A igreja é o cadim, é o lugar mais perfeito do mundo? Não, é só o melhor lugar do mundo, irmão. Porque tem gente que vive denegrindo a imagem da igreja. A igreja não presta, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja só tem problema, a igreja é aquilo. Irmão, se não fosse a igreja, o mundo estaria um caos. Graças a Deus pela igreja de Jesus, ainda que tenha seus desafios e seus problemas. Tem problema? É claro, você e eu estamos aqui, irmão. Quer acabar com o problema da igreja? Quem quer? É só você morrer. E geralmente quem fica falando mal da igreja são os mais complicados dentro da igreja. Porque quem está trabalhando, ele não tem tempo para falar do fulano, do beltrano. Eu estou trabalhando, tem dificuldade, é verdade, então eu vou ter que trabalhar mais para suprir essa carência, essa dificuldade da igreja. Escuta, irmão, você está falando e olhando para alguém que ama a igreja de Jesus. Eu nunca vou falar mal daquilo que eu amo. Eu amo a minha esposa, ela tem as dificuldades dela? Tem. É uma joia maravilhosa. É uma santa mulher de Deus. Amanhã é mulher virtuosa? Aonde? Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Eu estou pensando aqui como é que eu vou sair dessa que eu entrei. Ela é virtuosa, mas ela é ser humano. Ela não é uma máquina que todo dia faz tudo perfeito. Tem dia que ela está chata. Mas o que me consola é que eu sou mais chato do que ela. Pastor, e se ela mostra os dias de dificuldade dela, você vai embora e acaba o casamento?
por eu conhecer as dificuldades dela e por eu amá-la, eu a ajudo nos dias das dificuldades dela. A igreja tem dificuldade? É lógico que tem. E por eu conhecer as dificuldades da igreja, eu vou embora dela. Aí, por eu amar a igreja, eu vou servir muito mais a ela, para que as dificuldades da igreja sejam supridas. Escuta, a igreja é o cadinho, e você só vai ser purificado se você estiver dentro do cadinho. E o fogo são as provações. O fogo não é o reteté do cambaçá do proviar que a gente gira no manto, dá mortal para trás e dá uma rajada de língua estranha. Não é esse fogo, não. O fogo que eu estou falando são as lutas, as adversidades, os dias maus, a cirurgia que o médico falou: infelizmente, seu Salim, o senhor vai ter que abrir seu peito. É o fogo. É o diagnóstico do médico. É a falta de algum bem. É a dificuldade que a gente passa no nosso dia a dia. São os fogos onde o nosso coração é provado. Se realmente, no meio do fogo da enfermidade, no fogo das adversidades financeiras, no fogo dos problemas de relacionamentos, no meio do fogo que eu estou passando, eu entendo e glorifico a Deus. Deus, o Senhor está comigo nesse fogo, vai dar tudo certo. O Senhor está comigo nessa luta, o Senhor aqui não pode faltar. Escuta, aí a gente fica mais crente, irmão. Quer conhecer um crente verdadeiro? Está no meio da prova, está no meio do fogo, está no meio da luta, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. A última palavra que eu dei com a minha cunhada, mãe da Gabi, Maria do Carmo, foi a última vez que eu a vi. A ambulância estava na porta, ela estava bem fraquinha. E ela virou para mim e falou assim: pastor, eu quero viver, mas se ele quiser me levar, eu estou pronta para encontrar ele. Falou baixinho. Eu falei: Deus está contigo. Dei um abraço, orei junto com ela e vou ver ela no céu. Só quem é crente, só quem entende o que a Bíblia diz, porque quem não entende: Deus me abandonou, onde está Deus? Por que Ele permitiu isso? Quem compreende o Deus a quem serve, o fogo está sendo projetado, a impureza está saindo, mas eu estou cada dia me parecendo mais com Ele, até o ponto que Ele olha e vê o rosto dele refletido na minha vida e na sua. Está pronta, Raquel? Você está pronta, Márcia? Você está pronto, Rodrigo? Você está pronto, Marlon? Então eu quero dizer: deixa o fogo queimar. Mas queimar o quê? É da gente gritar alto, da gente cantar alto. Não, deixa o fogo queimar as tuas paixões. Deixa o fogo queimar as tuas esquisitices. Deixa o fogo queimar aquilo que você não quer mudar. Deixa o fogo queimar, consumir isso. Deixa o fogo queimar aquela tendência para o pecado, que você tem de se inclinar ao pecado. Deixa o fogo queimar, irmão. Deixa o fogo queimar. Sabe aquela vontade que você ainda tem de tomar uma cerveja? Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar aquela vontade que você tem de abrir, sabe, um site pornográfico e olhar pornografia. Deixa o fogo queimar você. Isso é o fogo que purifica. É disso que a igreja precisa. É isso que vai gerar avivamento. Porque quando esse fogo consumir tudo que tem do Júnior, escuta, só vai sobrar uma coisa: só vai sobrar a presença dele na minha vida, e nada vai impedir uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus.